Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o início da civilização. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 16, e diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, do Éden, palavra do Senhor. Amados, nós temos para esta lição um objetivo geral, que é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. E nós temos também para esta lição 3 objetivos específicos. O primeiro é conceituar a origem da civilização humana. O segundo é correlacionar civilização e conflito. E o terceiro é demonstrar o Deus que intervém na civilização. Pois bem, o primeiro ponto ou tópico da nossa lição fala da origem da civilização humana. E nesse tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como base da civilização e mostraremos o trabalho como meio de sua subsistência. Ei, meu irmão, minha irmã querida, escute, a civilização é sim um projeto de Deus. Então vamos para a definição. O dicionário diz que civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e os seus descendentes demonstraram logo após a queda, e isso está registrado no capítulo 4 de Gênesis. Aí tem aquela perguntinha, né, irmãos, que não quer calar. Sempre é feita, né, nas classes de escola bíblica dominical. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? É claro que sim. E nessa hipótese, o processo civilizacional seria mais brilhante e proveitoso, porque o homem,
cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Aí nós temos também a questão do casamento como base da civilização. Queridos, a civilização humana teve no início, quando Adão recebeu Eva como esposa, ou seja, ela teve início, quando Adão ele recebeu Eva como sua esposa. Quem fala isso é Gênesis capítulo 2. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Dá uma olhadinha aí em Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 10. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontra-se na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, emocional e moral, como diz Efésios capítulo 5, do 22 ao 30. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo irrepreensível, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros uns dos outros. Olha que coisa tremenda, irmãos. Na verdade, o casamento natural é a base da civilização. A instituição do casamento, infelizmente, vem sofrendo diversos ataques nas últimas décadas, sendo taxada de todos os nomes e ridicularizada por todos os lados, chegando ao extremo de ativista do casamento entre pessoas do mesmo sexo tentarem redefinir o casamento como simplesmente uma relação privada entre duas pessoas amorosas e comprometidas. Na verdade, eles querem redefinir o casamento não para se casarem, já que as estatísticas mostram que não houve aumento significativo do número de casamento homossexual nos países onde a prática é legalizada há décadas, mas para alcançar poder, porque ao conseguir que o Estado reconheça o casamento homossexual em igualdade com o casamento natural, heterossexual, será a sanção de que o comportamento homossexual e o hétero são a mesma coisa. E qualquer crítica será considerado preconceito punível por lei. Nós sabemos que a lei é um incentivador de comportamentos e através dela eles querem moldar os padrões naturais, alcançando validação e normalização, ou seja, pela força da lei querem aprovação, reconhecimento e validação de toda a sociedade. Mas nós sabemos perfeitamente que a instituição do casamento não foi criada pelo Estado e nem pode ser modificada por ele. No entanto, amados, o casamento é muito mais do que o relacionamento privado de duas pessoas. Casamento é uma instituição social que fornece à sociedade o próprio alicerce da civilização. E que alicerce é esse? A unidade familiar procriadora. Ei,
sem o casamento natural não haveria estabilidade para as crianças. Na verdade, o casamento é a mais antiga e básica das 3 instituições fundamentais da civilização ocidental. As outras 2 são o governo e a igreja. É o mais básico dos 3, porque sem criança não haveria necessidade de um governo, nem tampouco de uma igreja. E nenhum governo ou igreja poderia agir como pai ou mãe. A família é e sempre foi a base fundamental da sociedade. Por isso, os ataques a ela se tornam tão frequentes, porque ao destruí-la, se destrói todo o resto. Aí nós temos a subsistência da civilização. A Bíblia apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. É o que diz o Salmo 128, versículo 2. E a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses 3, versículo 10. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar do trabalho, porque o próprio Deus é apresentado por Jesus como sendo um exemplo nessa área. Olha aí Gênesis 1 e 3 e João 5,17. Gênesis diz o quê? Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. João 5,17, o que diz, amados? E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, Após a queda, o trabalho humano se tornou um fardo devido à enfermidade do pecado. Isso está registrado, Gênesis 3 e João capítulo 5. Por muitas vezes, queridos, a palavra trabalho, ela é associada a castigo, fardo e provação. Então, só para efeito de curiosidade, do ponto de vista etimológico, a palavra trabalho, assim como em francês, espanhol e italiano, tem origem no vocábulo latino tripalium, que era um instrumento de tortura. A origem ocidental é o mundo grego-romano. Se pegarmos, por exemplo, o período do século II até o 4º século, veremos a formação da sociedade clássica grego-romana com heranças que o mundo grego havia gerado. Essa sociedade cresceu em sua exuberância a partir do trabalho escravo. Em sociedades assim, montada com base no sistema escravocrata, a própria ideia de trabalho remete à escravidão. Portanto, trabalho é coisa pequena, menor, indecente, ou de gente que está sendo punida. Na concepção religiosa, também o trabalho ele vai aparecer como um castigo. E isso o judaísmo nos ofereceu. O mundo semita trouxe a ideia à tona porque a religiosidade semita expressa no mundo hebraico vai trazer à tona a ideia de trabalho como castigo. Afinal de contas, qual foi o castigo de Adão e Eva? Eles desobedecem a Deus, a mulher recebe a sua condenação, vai pagar com dores de parto, e o homem recebe a sua condenação, vai trabalhar. Agora tem um detalhe bacana nisso tudo, é o seguinte: a primeira coisa que Adão e Eva perceberam é que estavam nus. Isso não é um empecilho moral, porque aquela sociedade não tinha problema com esse tipo de nudez. O problema de perceber-se nu é que você se dá conta que você tem um corpo, cara. E ao perceber que tem um corpo, você tem que sustentá-lo, alimentá-lo, cuidar dele e abrigá-lo.
E para tal, vai ter que trabalhar. Então, do ponto de vista religioso e originário do Ocidente, a ideia de trabalho continua como castigo. Agora, no mundo protestante, né, de Lutero e Calvino no século 14, 15, vai trazer uma outra inflexão. Vai colocar o trabalho, o que nasce junto do capitalismo, como a continuidade da obra divina. E nesse sentido, o trabalho para acumular e guardar será extremamente valorizado. Ou seja, o trabalho como castigo, ele persiste. Tanto que a maior parte das pessoas dizem assim, olha, quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer isso, isso e isso. Sendo que isso é uma tremenda ilusão. Porque você pode dizer o seguinte, quando eu não tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer isso. Mas parar de trabalhar, você não para nunca e nem pode. Porque você nunca deixará de fazer a sua obra, seja a sua obra aquela que você faz para continuar existindo, ou seja, para ter reconhecimento. Então a ideia é a seguinte, queridos, substitui a palavra trabalho por obra, que os gregos chamavam de poesis, que significa a minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual crio em mim mesmo, na medida em que crio no mundo. Quando você olha para o seu filho, você vê o quê? Sua obra. Quando você olha para o seu jardim, você vê o quê? Vê a sua obra. Então você tem que ver o seu projeto como sua obra. Do contrário, ocorrerá o que Marx chama de alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz, não como sendo eu, ou não me pertencendo, eu me alieno, fico alheio. Portanto, não tenho reconhecimento. Esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. Todas as vezes que aquilo que você faz não permite que você se reconheça, seu trabalho se torna estranho a você. As pessoas costumam dizer que não estão se encontrando, né, naquilo que elas fazem. Por quê? Porque o trabalho exige reconhecimento, conhecer de novo. Então veja que o trabalho pode até cansar, mas não necessariamente precisa gerar estresse. Aí nós temos o segundo ponto da lição, que fala da civilização e o conflito. Observamos então como a inveja, né, o homicídio, a poligamia, a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Vamos começar por Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão e Eva dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, agricultura e pecuária. Caim fez-se o quê? Lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Tudo isso está em Gênesis capítulo 4. Sem ambas essas atividades, a civilização tornaria-se inviável. É o que diz Eclesiastes 5, versículo 9, e 2 Crônicas 26, versículo 10. Então, foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Aí nós temos a cidade de Lameque. Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim. Logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto que Lameque, né, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes.
Mas virá o tempo, amados, em que homens não mais aprenderão a matar. E quem diz isso é Isaías capítulo 2. Aí nós temos também a tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização cainita, instalada na cidade de Enoque, experimentou, amados, grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e até músicos. Gênesis 4, 20 ao 22. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que os de Sete. E por esse motivo, estes seduzidos pela civilização daqueles, vieram a se afastar de Deus. E aí você entra no capítulo 6 do livro de Gênesis, do 1 aí em diante. Aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que fala o Deus que intervém na civilização, amados. O Criador e Senhor de todas as coisas, Deus, Ele tem o direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Vamos ver aí que o Senhor Jesus é também a única esperança à civilização humana. Então vamos falar da intervenção na biografia de cada homem. Cara, Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Hebreus 11, versículo 6. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por eles constituídas. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário, meu irmão, escute isso, sempre que necessário, intervém. Se o Senhor não agisse assim, queridos, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Aí nós temos a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, que abrange o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus interviu diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Gênesis 6 e Gênesis capítulo 11. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos, impérios, a fim de quê? De impor a sua vontade soberana sobre os rebeldes e os apóstatas. Olha Jeremias 21, Isaías 45. Então vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Aí nós temos o outro ponto, que fala que Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Ei, amados, não existe outra esperança. Não adianta esperar no governo, na moeda, em nada desse mundo. A única esperança para essa civilização é Jesus Cristo. Às vezes nós somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para salvar a todos
inclusive a civilização e a história. João 3,16. Na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus 28, 18 ao 20. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ou seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero concluir dizendo o seguinte, amados: a única esperança para a civilização é o Evangelho de Cristo. Ei, se você quer deixar como líder um legado para essa geração que vem, ei, querido, deixe o Evangelho. Deixe o Evangelho. Por essa razão, precisamos proclamar a palavra de Deus a tempo, como diz Paulo, e é fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Ou seja, para que essa geração não venha ser destruída. Além do mais, amados, o Senhor nos constrange a salgar e iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem propriedades do sal e da luz. E que o nome do Senhor, que o nome de Cristo seja exaltado. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.